Olá moçada, tudo bem? Eu sou o professor Décio Terror e a gente vai aqui rapidinho verificar essa prova da ANTAC, né? A prova realizada neste ano de 2014, beleza? Vamos lá então observar o seguinte, olha só, prova de nível médio, então eu peguei agora essa prova de nível médio, a gente vai fazer sempre alguns trechinhos, tá certo? Eu não vou gravar direto tudo não, beleza? Ok, então é o seguinte, nós temos aí um texto, né? Esse texto a gente vai ter logo em seguida algumas perguntas, algumas questões aí, e o que importa a gente observar é o seguinte, olha só, a gente sabe que muitas vezes o que pega na prova é a gente conseguir realizar toda a prova com tranquilidade, marcar cartão de resposta e ficar numa boa, né? Essa é a nossa tentativa. Então a gente perdeu o menos tempo possível, mas ter segurança para resolver a questão, para resolver toda a prova, não é mesmo? Então aqui eu coloquei para você, já observamos ali um texto grande, né? Um texto relativamente grande. O que você vai observar? Vá primeiro nas questões da banca CESP e observa, eu tenho que ler esse texto mesmo? Será que eu vou resolvendo aqui e quando der eu volto e leio o texto? Isso é uma estratégia interessante, tá certo? Então, olha só, vamos voltar para cá. Veja o seguinte, ó, já de cara, ó, nós temos aqui a questão pedindo conjunção portanto, e você sabe que a conjunção portanto, por isso, logo e por conseguinte, todas têm valor conclusivo, independente da posição dela, portanto, por conseguinte, por isso, logo, eles têm o mesmo valor, tá certo? Beleza. Aí você vem aqui o seguinte, ó, predomina no texto a narração. Narração é contar uma história. Aí você já vê, opa, tem que contar uma historinha para mim aqui no texto, aí vai ser narração. E outra coisa, tem que predominar. Vamos lá, continuando. Na linha 1, o pronome sua refere-se ao antecedente Amazônia. Uma lida na linha 1, rapidinho a gente mata essa questão. 4. No segundo período do texto, as vírgulas isolam o segmento ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, com função de aposto explicativo, puxado, hein? Vamos lá. Ao longo dos séculos, transmite uma ideia temporal. Aposto, ele apenas explica alguma coisa, né? Bom, vamos passar para frente. 5. O vocábulo ribeirinho é empregado com sentido de barqueiro. Vamos analisar isso de acordo com o contexto. Bom, observamos isso daí apenas didaticamente, tá certo? Que você passaria isso aqui rapidamente, só didaticamente a gente parou aqui, né? E a gente vai partir do seguinte, olha só. Vamos agora analisar cada uma delas, tá certo? Então, mantenha a correção gramatical do texto e suas informações originais, ó, manter a correção gramatical e suas informações originais, isto é, o sentido. Ao se substituir, portanto, que é uma conjunção conclusiva, por isso, logo, por conseguinte, eu não preciso nem voltar lá na questão. Eu não preciso nem voltar no texto. Eu já sei que essa questão está correta. Tudo bem? Porque, portanto, por isso, logo, por conseguinte, sempre vão transmitir essa ideia de conclusão, tá certo? E aí fica mais fácil para a gente observar. Professor, mas o logo, ele pode ser um advérbio temporal. Tudo bem, mas no contexto ele vai ser conjunção conclusiva. Do mesmo jeito que acontece com o portanto, tá certo? Voltando para cá, então realmente é correto, né? Sem problema nenhum. Vamos partir para a questão 2. Ele fala assim, predomina no texto, predomina, não há vestígio de narração não, tá certo? Predomina, o texto basicamente é uma narrativa, conta-se uma história, já que nele se identifica um cenário e uma ação. Realmente, o texto que apresenta um cenário e uma ação, ele tem pelo menos trechos de narrativa, tá certo? De narração. Vamos observar então o texto. Olha só. Um dos principais desafios para o Brasil é conhecer a Amazônia. Já temos aqui uma tese típica de texto dissertativo, tá certo? Sua vocação eminentemente hídrica impõe a necessidade de deslocamento de seus habitantes através dos rios. Eu já sei que o texto, né, não marca uma estrutura para se contar uma história, tá certo? Ó, muito antes da chegada dos colonizadores na Amazônia, os nativos utilizavam canoas. Ainda hoje, grande parte da população amazônica vive da pesca. Note que o texto, nele, predomina verbos no presente, olha só, impõe, né? Nós temos aqui mais, ó, vamos continuar aqui observando, já utilizavam, transmite no pretérito imperfeito, tudo bem, tá certo? Ó, ainda tem algum vestígio de narrativa, mas ó, vive é no presente, tá certo? Se faz através da infinidade de rios que retalham. Então,
Quando há predomínio de verbos no presente, você já sabe, opa, já está se falando sobre alguma coisa. É um texto dissertativo, não é um texto narrativo, que basicamente o narrativo ele trabalha com verbos no passado, conta-se uma história do passado, tá certo? Com isso, então, a gente nota que a questão 2, ela está errada, beleza? Errada, 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 vamos partir para a próxima. Questão 3. Na linha 1, o pronome sua refere-se ao antecedente Amazônia. Vamos lá na linha 1, vamos ver se ela está aqui. Linha 1, vamos lá, olha lá. Um dos principais desafios para o Brasil é conhecer a Amazônia. Sua vocação, segundo o texto, sua refere-se à Amazônia, tá certo? Sua vocação eminentemente hídrica impõe a necessidade de deslocamento de seus habitantes através dos rios. Olha só, a vocação da Amazônia, eminentemente hídrica, impõe a necessidade de deslocamento de seus habitantes através dos rios. Realmente, né? Ele retoma a Amazônia. Dela, a vocação é da Amazônia, porque ela é eminentemente hídrica. E isso impõe a necessidade de deslocamento de seus habitantes através dos rios. Certíssimo, né? Beleza pura. Então, a gente sabe que a questão 3, né, da Amazônia, a questão 3 está corretíssima, ok? Beleza. Questão 4, no segundo período do texto, as vírgulas isolam um segmento. Quem é esse segmento? Ao longo dos séculos, com função de aposto explicativo. Bom, isso aí já vai ser mais puxado, né? Um aposto explicativo transmitindo essa ideia temporal aqui, tá certo? Mas, vamos lá, né? Vamos observar. Isso aí está no segundo período do texto. Vamos achar lá, parará. Vamos lá. Na linha, no segundo, né? Aqui, o segundo período. Sua vocação eminentemente hídrica impõe ao longo, olha lá, ao longo dos séculos, está entre vírgulas aqui, correto? Estando entre vírgulas aqui, nós temos na realidade um adjunto adverbial de tempo, né? Adjunto adverbial de tempo intercalado, por isso que está entre vírgulas, não é um aposto explicativo não, tá certo? Beleza, beleza. Por isso então a gente sabe que o gabarito é errado. Ok, continuando. Questão 5. No texto, o vocábulo ribeirinho é empregado com o sentido de barqueiro. Moçada, vamos voltar lá no texto e vamos só observar o seguinte, olha só. O que é ribeirinho, a população ribeirinha? A população ribeirinha é aquela população que vive às margens dos rios, tá certo? E se alimenta daquilo que o rio oferece, né? Então as embarcações são muito utilizadas, ok? Então na região amazônica isso acontece muito. Então é a população que vive às margens dos rios, né? E se alimentam daquilo que vem dos rios, né? O que é um barqueiro? Barqueiro é aquela pessoa que pilota o barco, né? Então, ela pilota o barco. Nem todo mundo que é barqueiro, né? Nem todo mundo que é ribeirinho pilota um barco, correto? Então, a gente vai observar o seguinte, barqueiro há uma especificação muito grande, né? Ele está contido, está dentro do grupo maior que é de ribeirinhos. Nem todo ribeirinho pilota um barco, né? Bom, mas vamos observar o contexto, né? De repente, o ribeirinho aí e barqueiro, dependendo do contexto, pode até caber, você substituir um pelo outro, tá certo? Vamos então observar lá no texto, vamos pegar lá no texto? Ribeirinho e barqueiro, ribeirinho e barqueiro. Vamos achar aí onde está o ribeirinho, ribeirinho. Vamos achar o ribeirinho aí, moçada, me ajuda aí. Isso, me aponta aí, vai apontando para mim aí, que eu já esqueci onde que estava, né? Agora está aqui, né? O vocábulo ribeirinho na linha 5, ok, valeu, moçada, vocês aí já me ajudaram bastante. Aqui, ó, ribeirinho está aqui, beleza. Vou marcar para você aqui, ó, de amarelo, vamos lá. Ele não quis marcar, não. Agora sim. Olha só, ainda hoje, grande parte da população amazônica vive da pesca. Além disso, o deslocamento de ribeirinho se faz através da infinidade de rios que retalham a grandeza territorial. Então, olha só, o deslocamento dos ribeirinhos, da população ribeirinha, não necessariamente será um barqueiro, aquele que conduz barco, tá certo? Então, moçada, nesse caso aí, a gente não pode substituir um pelo outro, não, tá certo? Por quê? Barqueiro é aquele que guia o barco, né? E ribeirinho é aquele que mora às margens do rio. Nesse caso, não vai caber não, tá certo? Por isso, então, o gabarito é errado, como nós colocamos aí para você. A gente vai dar uma paradinha por aqui para esse vídeo não ficar muito grande, tá certo? A gente vai continuar comentando. É bom sim para você já verificar como que você está nessa prova. Tudo bem? Até mais!